Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com muita satisfação eu venho trazer mais uma resenha literária. Dessa vez a resenha que eu vou trazer é de um livro que conta uma história que praticamente todos conhecem, né? Esse livro é A Vida de Cristo, que foi escrito pelo Fulton Sheen, arcebispo Fulton Sheen. O que eu tenho é nessa edição, que saiu pela editora Petra, uma edição muito bonita, dividida em dois volumes, né? Então nós temos a parte 1 e a parte 2, mas existem edições em que ele está em um volume só, né? É um livro razoavelmente grande, mas um livro muito gostoso de se ler. Eu escolhi esse livro porque eu li este livro esse ano na Quaresma, né? E ele me ajudou muito a obter o propósito da Quaresma, que é um dos propósitos da Quaresma, né? Que é nos ajudar a aprofundar no mistério que foi a vida de Cristo, o sacrifício de nosso Senhor para a nossa redenção. E neste livro o Fulton Sheen ele faz exatamente isso. Ele destrincha aspectos da vida de Cristo que para nós podem passar batidos, né? Mas pela inteligência, pela genialidade dele, também pela graça de Deus, ele conseguiu enxergar coisas que estavam ocultas ali. Ele faz uma série de reflexões sobre praticamente toda a vida de Cristo, que está relatado ali nos 4 evangelhos. E quando você lê aquilo ali, você passa a ter outros olhos para esse mistério da salvação. E por isso eu resolvi trazer esse livro aqui, que eu acredito que será de grande valia para todo mundo, né? Indico para todos. Na verdade, essa é a proposta desses vídeos que eu tenho feito, porque vídeos sobre literatura tem aos montes, mas eu vejo que a literatura cristã ela é pouco divulgada. E não é por falta de literatura cristã, porque tem demais, mas por falta de divulgação mesmo. Então, mãos à obra. Falando um pouco sobre o autor, né? O Fulton Sheen nasceu no ano de 1895, morreu em 1979. Ele foi doutor em teologia, né? Estou usando uma colinha aqui, porque é muita coisa, o homem realmente era um gênio. Ele foi doutor em teologia, mas o primeiro a receber o título agrégé, se não me engano, se não me falha a pronúncia, na Universidade de Louvain, na Bélgica. O que é esse título? É um cargo vitalício de professor, né? A pessoa só perde se ela sair por livre e espontânea vontade. E é o concurso público mais renomado da Bélgica, da França, pelo menos era na época, né? E ele conseguiu esse título, foi o primeiro americano que conseguiu esse título. Na defesa da sua tese de doutorado, existia um costume que, dependendo do nível da tese apresentada, eram servidos ou água, ou cerveja, ou vinho, quando a tese era muito boa. E no caso do Fulton Sheen, foi servido champanhe. Ele diz que o champanhe nunca foi tão saboroso quanto naquele dia. Então vocês já podem ter uma ideia do nível de genialidade do cara, porque os critérios de avaliação eram os maiores que tinham naquela época, quando ele fez a defesa da sua tese de doutorado. Mas ele se destacou não foi na carreira acadêmica. O Fulton Sheen logo depois foi ordenado o seu regresso para os Estados Unidos, né? E lá ele começou a ficar famoso pelas suas pregações, que ele fazia analogias muito interessantes, ele colocava de forma acessível para as pessoas coisas que não eram muito acessíveis biblicamente falando, não eram muito claras biblicamente falando, né? Logo viram que tinha um gênio em mãos e ele ganhou um programa de rádio, na época que até o rádio era algo extremamente sofisticado, né? O programa dele de rádio chamava A Hora Católica, ele chegou a ter 4 milhões de espectadores. Logo adiante ele ganhou um programa de televisão, quando televisão era coisa de outro mundo, que chamava-se A Vida Vale a Pena, e numa época onde os Estados Unidos era majoritariamente, né, como ainda é hoje, protestante, o país inteiro parava para assistir o programa do Fulton Sheen. Ele chegou a ter mais de 30 milhões de telespectadores, chegou a ganhar aquele prêmio, o Emmy, né, todo mundo já ouviu falar, como personalidade televisiva do ano. No seu discurso de agradecimento, ele, muito espirituoso, diz que gostaria de agradecer aos seus 4 roteiristas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, mãos à obra, vamos falar do livro. Como eu disse, o livro é dividido em 2 volumes, né?
Se eu for falar de pedacinho por pedacinho, esse vídeo teria umas 6 horas, 8 horas, então não dá. O que eu quero fazer aqui é passar para vocês um pouco da visão do Fulton Sheen a respeito dos evangelhos, dos acontecimentos dos evangelhos. O que é muito interessante é que no começo, no primeiro livro, ele faz uma abordagem do por que crer no Cristo, né? Se nós temos Maomé, Buda, Lao Tse e tantos outros mestres na história da humanidade, né? Ele faz uma comparação muito interessante, que é o seguinte: ele diz o seguinte, se você vai enviar um mensageiro, né, uma pessoa que vai te representar em uma embaixada, por exemplo, como que esse mensageiro vai ser aceito se ele não tiver algo que ateste que ele é quem ele é? Então, dessa forma, você teria que indicar como ele seria, como ele viria, quando ele viria, o local que ele viria, o que ele iria fazer, né, para que todos esse conjunto de fatos, né, corroborassem que realmente aquela pessoa é quem ela dizia ser. Então, com o capítulo que ele diz que Cristo foi o único anunciado, ele mostra que somente a pessoa de Jesus Cristo foi profetizada, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, cumprindo todas as profecias milenares que estavam registradas, né, no registro histórico daquela nação, dos hebreus, dos judeus, né? Então ele já começa por aí. Vamos dar uma credibilidade para a pessoa da qual nós vamos falar, o que nós estamos realmente falando dela, né? E muito interessante que ele fala o seguinte, que Jesus Cristo foi a única pessoa que não veio só para ensinar. Ele deixou muito claro que ele veio para salvar e que a sua vida, na verdade, tinha a finalidade da morte, né? Ele não viveu e morreu dizendo: olha, vocês agora sigam o que eu ensinei, né? Porque eu já vou embora e não posso fazer mais nada por vocês. Não, desde o começo, a sua finalidade era a morte. É lógico que é impossível você não aprender, você não ter Deus como mestre no momento em que Ele está diante de você. Mas desde o início a salvação se daria pela morte que já estava predestinada por Ele mesmo. Como diz no Apocalipse, Ele é o Cordeiro imolado desde antes da criação do mundo. Então, mais adiante, quando ele vai fazer uma análise do nascimento de Jesus Cristo, ele faz uma reflexão muito bonita, que eu queria começar a abordar essas reflexões dele por essa, né? Que ele fala o seguinte: de cada criança que nasce no mundo, os amigos dizem que se parece com a mãe. Esta foi a primeira vez na história em que alguém podia dizer que a mãe se parecia com o filho. Este é o lindo paradoxo do menino que fez sua mãe. A mãe também era só uma criança. Também era a primeira vez na história deste mundo que alguém podia pensar no céu como um lugar que não fosse ainda mais acima. Quando o filho estava nos braços dela, Maria baixou os olhos aos céus. Eu achei isso incrível, isso lindo, né? Ele pega essa reflexão e diz que com a encarnação de Cristo, nós poderíamos pela primeira vez olhar para baixo e enxergar os céus, né? Maria fez isso quando ela estava com Cristo em seus braços. Ele também completa dizendo: seu serviço começou quando eu despiu-se da glória celestial e cingiu-se da carne tecida no tear de Maria. Esse livro também é fenomenal para nos dar um pouco do entendimento do papel de corredentora, papel de Maria, desde o nascimento de Cristo até a sua morte, né? Como ela acompanhou e sofreu na medida em que lhe cabia sofrer, para nos redimir, né, junto com Cristo. É aquele papel do copiloto do avião que está ali, não é ele que está pilotando o avião, mas ele tem o seu papel, e Maria teve o seu papel na nossa redenção. O que seria de nós sem o sim dela, né? No primeiro livro existem muitos capítulos, mas um que me chamou bastante atenção é um que ele chama de 3 caminhos alternativos à cruz. O que seriam esses 3 caminhos alternativos à cruz? Ele vai abordar as tentações que Jesus sofreu no deserto. Muitas vezes fica meio obscuro o porquê daquele sofrimento no deserto, o porquê daquelas tentações, mas assim ele vai deixando de forma muito clara, e também nos chama a pensar sobre isso, a refletir sobre isso nos dias de hoje, né?
quando muitas vezes nós, com as nossas atitudes e a nossa falta de fé, nós fazemos com Cristo a mesma coisa que o diabo fez no deserto. Nós tentamos ele, né? Então, falando da primeira tentação, né, que Satanás faz, dizendo: se você está com fome e você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras virem pães e você vai poder se alimentar delas, né? E nisso o Fulton Sheen, ele diz o seguinte: nosso Senhor não usou poderes milagrosos para conseguir alimento para si, como não usaria mais tarde poderes miraculosos para descer da cruz. Os homens de todas as épocas teriam fome, e ele não se dissociaria do rebanho faminto. Tornara-se homem e estava disposto a se submeter a todos os males do homem, até que, por fim, o momento da glória chegasse. Então, ele se dispôs a ser homem em todos os aspectos, né? Não só na glória de rei que ele receberia mais adiante, mas também na fome do pobre de todas as épocas que predecederam e que viriam até o seu reino. Mais adiante, quando Satanás faz a tentação do lança-te abaixo, né? Pule deste penhasco, se você é o Filho de Deus, ele ordenará que os seus anjos o tomem no colo. O Fulton Sheen faz uma reflexão interessantíssima, que ele diz o seguinte: em respostas às demandas modernas por sinais e prodígios, nosso Senhor diria: repetis a tentação de Satanás sempre que admirais as maravilhas da ciência e vos esqueceis que eu sou o autor do universo e de sua ciência. Vós, cientistas, sois os revisores, mas não os autores do livro da natureza. Podeis ver e examinar a obra de minhas mãos, mas vós mesmos não podereis criar um átomo. Tentareis fazer-me provar a minha onipotência por testes sem sentido. Já me sacastes relógios e dissestes: desafio-te a matar-me em 5 minutos. Não sabeis que tenho piedade dos tolos? Vós me tentais, após terdes destruído voluntariamente vossas cidades com bombas e ao bradar: por que Deus não põe fim nessa guerra? Vós me tentais ao dizer que não tenho poder, a menos que o demonstre estar à vossa disposição. Isso, caso lembrasseis, foi exatamente como Satanás me tentou no deserto. Aqui ele diz o seguinte, que quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos: Deus, faça isso, senão eu não creio no Senhor, nós estamos fazendo como Satanás fez na segunda tentação no deserto, né? A gente está querendo reduzir Deus a um mero bicho de circo que deve se curvar às nossas vontades e fazer os nossos desejos, e diante deste tipo de tentação nós não obteremos resposta nenhuma. Mais adiante também ele vai abordar a terceira tentação, né, que é quando Satanás oferece a Jesus Cristo todos os reinos da terra, né? Ele leva ele a um alto monte onde ele teria a visão de todos os reinos da terra e fala: prostra-te a mim e eu te darei tudo isso aqui. E ele vai fazer a seguinte reflexão quanto a essa tentação, que Cristo responderia para Satanás, né, da seguinte forma: primeiro vencerei o mal nos corações dos homens e depois conquistarei o mundo. Conquistarei teu mundo ao penetrar nos corações de teus fiscais de impostos desonestos, teus juízes falsos, teus comissários, e lhes redimirei da culpa e do pecado. Eu os enviarei purificados de volta às suas profissões. Eu lhes direi que nada adianta ganhar todo mundo se perderem suas almas imortais. Por ora, podes manter teus reinos. Melhor perder todos os reinos, até mesmo todo mundo, que perder uma única alma. Os reinos do mundo devem ser elevados ao reino de Deus. O reino de Deus não será arrastado ao nível dos reinos deste mundo. Tudo o que desejo desta terra é um local grande o bastante para erigir uma cruz. Ali deixarei que me desfraudes diante das encruzilhadas do teu mundo. Deixarei que me crave com pregos em nome das cidades de Jerusalém, Atenas e Roma, mas ressuscitarei dos mortos, e tu descobrirás o que parecia ter conquistado foi esmagado, enquanto eu marchar vitorioso nas asas da alvorada. Satanás, o que pedes de mim é que me torne um anticristo. Diante deste pedido blasfemo, a paciência deve dar lugar à justa ira. Vá de retro, Satanás. Isso para mim que foi incrível, né? Essas reflexões, ele não fala nada fora do contexto de como que
que está descrito ali, ele simplesmente coloca uma lupa em cima de todos esses acontecimentos e nos dá um prisma maior de visão, um alcance maior na nossa visão, para podermos refletir sobre esse mistério da vida de Cristo, né? Um pouco da proposta do texto. À medida que a gente vai meditando sobre todos aqueles acontecimentos, a gente vai penetrando nessa espiral do conhecimento, e a cada vez que a gente faz uma reza do texto, que a gente lê um livro sobre a vida de Cristo, a vida dos santos, parece que o objeto ele fica mais claro, ele fica mais nítido, ele fica menos embaçado. Então, esse livro vai abordar vários outros capítulos super interessantes, né? Ele fala sobre o início da hora, então que todas as coisas aconteceram na hora determinada por Deus. Ele não ficou sujeito às vontades dos homens, né? Ele não foi sacrificado, ele se ofereceu em sacrifício, né? Nenhum poder teriam para fazer nada contra ele se ele mesmo não deixasse. Ele mostra as várias vezes que tentaram pegar ele, até no momento que foi alguns soldados lá para prender ele, voltaram de mãos abanando porque falaram: olha, nós nunca encontramos ninguém que falava como esse cara, não dá para prender esse cara, né? Até o momento que ele falou: é chegada a hora. Então, a partir daquele momento, ele deu o poder aos seus carrascos para poderem o imolar, né, como foi feito, e cumprir todas as profecias que diziam a respeito dele. Nesse livro também tem um capítulo sobre uma das passagens mais bonitas, pelo menos na minha opinião, dos evangelhos. Ele chama esse capítulo de O Intruso que Era uma Mulher, que é aquela passagem da mulher que entra na casa atrás dele. Primeiro ele tinha sido convidado para um jantar e fizeram modo desse caso, né? Não ofereceram água para lavar os pés, não deram um ósculo, né? E essa mulher, muito pelo contrário, ela vai, na verdade era uma mulher da vida, né? As pessoas lá falavam: se ele fosse Deus, saberia que essa mulher era uma pecadora. E ela, diante dele, o arrependimento dela fez ela verter lágrimas suficientes para molhar os seus pés, lavar os seus pés, enxugar os seus pés com os cabelos. E ele diz: aquele que muito amou, muito lhe será perdoado, e aquele que pouco amou, pouco lhe será perdoado. A grande lição dessa passagem, que na minha opinião é uma das passagens mais bonitas do Evangelho. O segundo livro também tem passagens e reflexões muito interessantes, né? Ele fala sobre a marcha de Cristo até Jerusalém, sabendo que ia ser sacrificado, as tentações que tentaram retirar ele desse caminho da crucificação, tanto a tentação de Pedro, mas também, né, a revelação de que ele era o Cristo, né, pelo Espírito Santo, e o momento que ele dá a Pedro a autoridade sobre a igreja que ele estava construindo ali agora, né? Então, sobre o momento da crucificação, ele faz uma reflexão incrível, que é o seguinte: perto da cruz estava o único apóstolo presente, João, cujo rosto tinha um aspecto como que moldado pelo amor. Madalena também estava lá, como uma flor despida e pisoteada, uma criatura ferida. Mas acima de todos, Deus tenha piedade dela, estava sua própria mãe. Maria, Madalena, João, inocência, penitência e sacerdócio, os três tipos de alma que para todos sempre seriam encontradas ao pé da cruz de Cristo. Então, assim, a cada página que eu li, eu falava assim: meu Deus, como que esse homem pensou nisso? E a resposta está na própria biografia dele. Ele fazia suas meditações em momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, não é à toa que ele produziu o que ele produziu, que ele ficou famoso ao ponto do Papa João Paulo II, quando fez sua primeira visita aos Estados Unidos, ir lá pessoalmente para poder ver ele, para poder conhecer ele, falar e elogiar, falar: você falou muito bem do Senhor. A Santa Madre Teresa de Calcutá sempre carregava uma cópia deste livro, né? Então, assim, ele teve o seu lugar entre os grandes, né? E se Deus quiser, ele vai ser canonizado, vai ser beatificado, canonizado. Já existe um processo em andamento, né? Então, juntamos em oração a favor dele. E eu gostaria de finalizar com uma passagem, né, que ele fala o seguinte: Cristo, portanto, ainda caminha sobre a terra, agora em seu corpo místico, como outrora com seu corpo físico. O Evangelho era a pré-história da igreja, assim como a igreja é a pós-história do Evangelho.
Ele ainda é rejeitado na hospedaria, como o foi em Belém. Novos Herodes, com nomes soviéticos e chineses, o perseguem com a espada. Outros satanases aparecem para tentá-lo a pegar os atalhos da popularidade que o afastam da cruz e da mortificação. Domingos de Ramos, de grande triunfo, chegaram a ele, mas são prelúdios da sexta-feira da paixão. Novas acusações, e geralmente de pessoas religiosas como outrora, são levantadas contra ele, que ele é inimigo de César, é antipatriota e pervertia uma nação. Pelo lado de fora é apedrejado, pelo lado de dentro é atacado por falsos irmãos. Não faltam os Judas, chamados a ser apóstolos e prontos a traí-lo e entregá-lo ao inimigo. Alguns dos discípulos que se vangloriam de seu nome já não caminham com ele, porque, como os predecessores, consideram seu ensino, particularmente sobre o pão da vida, muito duro. Então é isso aí, o vídeo já se estendeu demais. Eu espero que, com a graça de Deus, vocês tenham se interessado por esse livro, né? Vou ficar muito feliz se uma única pessoa tivesse interessado. Então o meu trabalho já terá sido pago, né? Desejo a todos vocês que fiquem com Deus e com Nossa Senhora, e um grande abraço, até o próximo vídeo.